Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade aos estudos do mês da família, nesta manhã com o tema Liderança Amorosa Masculina, à luz de Efésios 5, 25 a 33. Nós tivemos falando domingo passado, por ocasião da escola dominical, sobre a submissão feminina. E vimos então o papel da mulher dentro do casamento. Agora nós vamos ver o papel do homem dentro do casamento. A Bíblia deixa muito claro, ao longo de toda a palavra, e traz uma exemplificação muito bonita, no caso do homem, quando ele diz, tanto o homem como a mulher, no tratamento do Cristo com a igreja. Então há, nesse aspecto do casamento, uma espécie de ilustração do que Cristo e a igreja, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então nós vamos ver um pouco, para poder concluir esse assunto. Nós vamos ver essa primeira parte do assunto. Nós vamos concluir um pouco então sobre liderança amorosa masculina. A mensagem dessa manhã, ela é baseada no livro de David Merck, Lar, Família e Casamento, da editora Agnus. E nós vamos começar então com a leitura do texto, Efésios 5, 25 a 33. Se puder acompanhar na sua Bíblia, o texto da palavra de Deus que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos orar. Pai, em Tua presença nós nos colocamos agradecidos pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Te pedimos, ó Pai, dar-nos direção e sabedoria no estudo da Tua palavra nesta manhã. Oração fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tem um homem chamado Jeremy Glick, norte-americano. A história conta que esse era um homem de verdade. Por quê? Quem que é esse cara? Ele era um dos passageiros de um voo de Newark para Los Angeles, nos Estados Unidos. E esse voo aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. E a história conta que esse homem ele estava nesse voo e de repente todos os passageiros descobriram que o voo havia sido sequestrado. E tendo conhecimento do que havia acontecido nas Torres Gêmeas, os dois aviões haviam batido já nas Torres Gêmeas, ele então liga para sua esposa, chamava Lisbeth, em Nova York. E ele então comunica com ela, falando: olha, nosso voo foi sequestrado e eu e mais 2 passageiros, nós tomamos a decisão de que, mesmo que isso custe a nossa vida, nós vamos impedir que algo pior aconteça. Falei, então, curta bem a vida, cuide da nossa filha de 3 meses. E ele então se despediu da sua esposa. Durante então uma luta, que tudo indica uma luta entre esses passageiros e os terroristas ali para recuperar o controle da aeronave, a aeronave perdeu o controle e caiu num campo em Stone Creek Township, perto de Shanksville, na Pensilvânia, matando todos 33 passageiros e 7 tripulantes. Pelo seu ato de heroísmo, Jeremy foi considerado um herói ou um homem de verdade. A definição bíblica de homem de verdade é um homem tão seguro, tão forte, tão servo, que não somente está disposto a morrer pela sua família, como a viver por ela. Então é no lar que nós tiramos as máscaras e abrimos a cortina do nosso coração, que a nova vida de Deus, com Deus, deve exigir de nós. Então, o primeiro momento em que nós manifestamos a diferença que a obra de Cristo faz na nossa vida é no nosso ambiente familiar. Depois, isso vai se estendendo a todos os outros ambientes da vida, mas o berço é no ambiente familiar, porque é ali que nós geralmente chegamos sem máscaras, sem mentiras, onde nós somos realmente quem nós somos. Portanto, o homem em Cristo, ele deve agir
de uma maneira que seja fiel e temente a Deus em todos os seus aspectos. Quando você olha o que Deus exige da mulher, Ele exige que a mulher haja de uma maneira sobrenatural em submissão ao próprio marido. Nós vimos isso. Não é algo que acontece naturalmente. A natureza caída e pecaminosa leva a uma outra direção. Então, a atitude da mulher de submissão é algo, vamos assim dizer, antinatural. Então, depende da ação da misericórdia de Deus através do Espírito Santo para que seja possível isso, né, no ato de fidelidade e obediência a Deus dentro do papel que ela deve desempenhar dentro do lar para com o marido. De igual modo, o homem em Cristo, então, ele vai agir contrariamente à sua natureza egoísta, soberba, para conseguir ser um líder amoroso do lar. Então, tanto o papel da esposa como o do marido, eles são papéis que, por causa do pecado, se tornaram antinaturais. Então, demanda um esforço, né, de fidelidade, de obediência e de integridade, primeiro a Deus e em seguida no desempenho da sua função, segundo a palavra de Deus. Então, preste atenção que o modelo, né, ou a característica, ou o ideal de um homem de verdade, ele não pode ser tomado dos filmes de Hollywood, das novelas, mas ele deve ser extraído da palavra de Deus, porque isso é o que realmente importa na nossa vida. Nesse texto, portanto, que nós lemos, né, uma palavra-chave é a palavra amar. Ele vai aparecer 6 vezes, né, trazendo alguns conceitos muito importantes. Vamos ver pelo menos alguns deles. Né? Primeiro, o amor bíblico é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. Então, muito semelhante à questão da submissão. Então, não é o homem que exige que a mulher seja submissa, e também não é a esposa que exige que o homem seja amoroso, né, que trate ela como Cristo trata a igreja. Mas isso é um papel que o homem e a mulher cristãos devem desempenhar de livre e espontânea vontade, num ato de obediência e fidelidade à palavra de Deus. Os maridos, portanto, são exortados a amar a sua esposa incondicionalmente, mesmo se ela não for submissa. Cada um será cobrado da sua responsabilidade. Então, minha esposa não é submissa, eu também não vou amá-la como Cristo amou a igreja. Você não vai justificar o seu erro, o seu pecado com o pecado da sua esposa. Então, se ela não está fazendo isso, ela será cobrada da parte de Deus pelo pecado que ela está cometendo. Se você, então, deixa de amar sua esposa incondicionalmente, como Cristo ama a igreja, então você entra em pecado. Então, o amor à esposa se dá em obediência ao Senhor. Portanto, é obrigação do marido, né, diante de Deus, amar a sua esposa. Segundo, o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção. Então, primeiro, o amor bíblico é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. Segundo, o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção. Então, o verbo amar, né, é imperativo, presente, ou seja, uma responsabilidade constante do homem no lar. Efésios 5, 21 vai dizer, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso significa que, antes de ser, de fato, colocado em prática no lar, ele primeiro é uma relação de obediência com Deus, né, vertical. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, no temor do Senhor, eu me sujeito uns aos outros, né, dentro do relacionamento conjugal. No caso, nós já trabalhamos esse versículo no domingo passado, depois você pode ver, mas nós falamos com relação ao homem aqui, enfatizando a responsabilidade do amor para com a sua esposa em obediência e fidelidade a Deus. Então, não é uma opção, mas é uma responsabilidade, uma obrigação do homem para com Deus. Para que seja santo, né, e viva em santidade, ele deve cumprir isso, que é um preceito bíblico cristão. O amor bíblico, então, exige, em terceiro lugar, o amor bíblico exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo, produzido na vida de Cristo, na vida do marido, né, por meio de Cristo Jesus. Então, sem Deus, nós não somos capazes de colocar em prática esse amor que Cristo nos ensina. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, só um verdadeiro cristão é capaz de amar a sua esposa como o amor com amor, né, do próprio Cristo, ou o amor que o Cristo tem por nós. Então,
toda essa realidade que nós vamos trabalhar hoje, do papel do homem, do que é um homem de verdade à luz da palavra de Deus, o que é um marido de verdade à luz da palavra de Deus, é um princípio que é aplicado e válido para o contexto do casamento, mas dentro de um contexto cristão. Porque se a pessoa não tem um relacionamento com Cristo, ela nunca vai desfrutar do amor de Cristo. Como que ela vai aplicar esse amor para com a sua esposa? É uma realidade difícil, né, para não dizer incoerente ou impossível. Então, o amor praticado do marido para com a esposa, biblicamente falando, diz respeito a um marido cristão, que recebeu da parte de Deus em Cristo Jesus um amor que ele vai tomar como exemplo para colocar em prática com a sua esposa. Em quarto lugar, o amor bíblico é uma escolha e não uma emoção. Então, tudo na cultura popular aponta para a ideia de que o amor verdadeiro é um sentimento, um conjunto de hormônios que arrepiam e que é eterno enquanto dure, né? Mas o amor bíblico é uma escolha de amar e buscar o bem do outro acima do seu próprio. Inclusive, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, os autores bíblicos nunca colocam o amor como condição para que duas pessoas se casem. Então, diante dessa introdução, nós podemos observar que há uma série de questões, né, que o amor bíblico ele vai trabalhar e produzir no coração do homem. Esse quarto, né, em específico, que ele vai trabalhar que é uma escolha e não uma emoção, ele vai mostrar que a questão do amor ele está mais associado com um compromisso e um comprometimento na busca pela santidade do que, no fato, numa série de reações hormonais, né, que vão caracterizar muitas vezes o amor cantado nas poesias, escrito nas poesias, cantado em várias músicas, né? Então nós temos que, acima desse sentimento, há esse compromisso, esse comprometimento com o amor bíblico e cristão, que envolve uma série de características. Como, por exemplo, nós vamos observar à luz desse texto, começando no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em primeiro lugar, né, olhando essas características do verdadeiro amor, o amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Cristo. John Piper vai comentar da seguinte forma: o marido é chamado para liderar como Jesus, que é o leão de Judá, Apocalipse 5:5, e o Cordeiro de Deus, Apocalipse 5:6. Ele tinha o coração de leão e o comportamento de cordeiro, forte e manso, duro e tenro, agressivo e sensível, ousado e quebrantado. Ele estabelece, portanto, um padrão para a masculinidade. Então você tem esse misto, né, de responsabilidades e emoções e de compromissos, né, que nós temos diante de Deus como maridos, né? Sabendo que o amor de Cristo é sacrificial, mas nós temos que entender então que nós temos que abrir mão muitas vezes de realidades que nos trazem conforto, prazer, para viver, né, o compromisso que nós temos diante de Deus. Então abrir mão do egoísmo, né, e contrariar muitas vezes os desejos de ser servido em vez de servir, para de fato cumprir o papel que Cristo espera de nós, né, e exige de nós como maridos, né, ou do marido como aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a partir de um ponto de vista bíblico e cristão. Então o padrão do amor de Cristo é um padrão incondicional. E Romanos 5:8 vai trazer isso para nós, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para ter ideia desse padrão, para você ter ideia como é que isso funciona de uma maneira prática, 1 Coríntios capítulo 13, ele traz ali um texto muito completo, né, que Paulo vai falar sobre a realidade do amor. E aí, para você entender como que é esse compromisso, né, do amor do marido, deve ser para com a esposa, você pode substituir ali naqueles vários versículos, né, a palavra amor pela palavra marido. Então vamos lá, fazer um exercício para a gente poder entender isso, né, à luz de 1 Coríntios 13. Então o marido é paciente, o marido é benigno, o marido não arde em ciúmes, o marido não se ufana, não se ensoberbece, o marido não se conduz inconvenientemente, o marido não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, o marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a liderança do marido é semelhante, né, ao que Cristo vai expressar lá em João capítulo 13, né, quando ele lava os pés dos seus liderados e manda que eles façam o mesmo.
David Cox, ele vai comentar da seguinte maneira, né? O líder que não serve, não serve. Então, essa realidade, né, que Cristo traz para nós é uma realidade muito importante. Então, toda essa característica do amor, que 1 Coríntios 13 vai falar, né, que se aplica à realidade do marido, traz uma noção de serviço, né? Então, nós amamos, né? Nós temos um papel de liderança, o marido tem um papel de liderança, mas ele tem um papel de liderança em serviço. Essa é a realidade que nós aprendemos da palavra de Deus. Segundo aspecto, né, nós temos aqui então o amor bíblico do marido implica o pastoreio da esposa. Efésios 5, 26 e 27 vai dizer assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o marido deve prover o crescimento espiritual da sua esposa e protegê-la, algo que, por exemplo, Adão não fez com Eva diante da tentação de Satanás. Ele deve se envolver no crescimento espiritual dela, fazendo tudo o que puder para responder às dúvidas a respeito de Deus, da Bíblia e do funcionamento ordenado da igreja. Então, como pastorear a esposa, né, diante dessa questão? A expressão, então, por meio da lavagem de água pela palavra, que nós encontramos aqui no versículo 26, né? Ele diz respeito ou faz referência, né, a um costume tradicional da cultura hebraica, né, que era um banho pré-nupcial da noiva, antes do casamento, que trazia uma ideia de pureza, né, de santidade. Assim, a purificação ou santificação por meio da palavra, não escrita, mas pregada, anunciada pelo marido, santifica a esposa. E aí a palavra usada aqui no grego, né, que significa, que ele vai usar aqui, né, pela palavra, no final do versículo 26, essa palavra que é traduzida aqui, ela vem do original rema, e não logos, né? Logos, todas as duas significam palavra, né? Mas o logos traz a ideia de palavra escrita e rema, a palavra dita. Então, ele, novamente, né, a semelhança de Cristo, do que Cristo fez pela igreja, o homem, então, deve santificar a esposa, né, no testemunho fiel e na pregação fiel da palavra de Deus. Vemos, né, esse exemplo semelhante de Cristo para com a igreja em João 17:17, que vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa, então, que é responsabilidade do homem cuidar da vida espiritual de sua esposa e também dos seus filhos. E fazer isso e fazer isso de uma maneira integral, né, para a glória do Senhor. Então é zelar para que não faltem e nem se atrasem para os cultos, né, para as escolas dominicais, para os cultos, para as reuniões de oração, estipular e conduzir o culto doméstico, ser exemplo na busca de santidade, na leitura da palavra, na vida de oração. Então, esse é um papel do homem, né, dessa liderança espiritual. Se o marido não santificar, né, não se santificar e não buscar a santidade da família, né, nesse sentido, ele tem que entender que ele está descumprindo uma responsabilidade que Deus colocou na vida dele. Então repara que tudo isso envolve, né, um compromisso e um relacionamento sério entre o homem e Deus. Então a prática de ser um bom marido, né, dentro do lar, ser um bom marido para com a esposa, ele implica em primeiro lugar ser um bom cristão. Então ser uma pessoa serva, temente a Deus, que busca na leitura da palavra, na oração, na vida com Deus, a santidade. E aí você então traz, né, de maneira prática esse conceito dentro da sua vida como marido, como pai, como líder dentro do lar. Então lembra disso, né? Casamento, isso, um homem tem que entender isso. Né? Casamento não significa só passaporte, né, para ter sexo a hora que quiser, mas sim uma série de compromissos e responsabilidades que serão cobradas por Deus. Então, por isso que assim, vai entrar no casamento, ou já está no casamento, entenda isso. Há responsabilidades e compromissos que serão cobrados por Deus. Então, antes de entrar em desespero, às vezes, porque é complicado tudo isso, como que eu vou conduzir ou falar do amor de Deus, ou como eu vou liderar minha esposa nesse sentido da palavra, né? Se eu sei menos do que ela de Bíblia. Então, se você vive essa realidade, se essa é a sua realidade, entenda isso, né? Isso não é um problema.
a princípio, né? Às vezes você se converteu depois e essa realidade é mais difícil para você. Mas o seu papel não deixa de ser o mesmo. Se você sabe menos de Bíblia do que ela, você deve ler, buscar, compreender, mas conduzi-la, né, e se preocupar com o desenvolvimento espiritual dela. Então é ter certeza de que ela continue estudando, aprendendo, e mesmo que ela sempre saiba mais do que você, zele para que isso sempre seja uma verdade, ou seja, que ela sempre saiba a palavra de Deus, sempre que ela busque a palavra de Deus, sempre que ela leia a Bíblia, que ela esteja nas reuniões de oração, os cultos, nos momentos onde a palavra é pregada, lida e ensinada, e que ela se envolva com isso. Essa é a sua responsabilidade também como marido. Reverendo Augusto Nicodemos ainda aponta para uma outra implicação desse texto, para que nós consideramos, por exemplo, a questão do casamento misto, né, ou o jugo desigual. Porque tanto a questão da submissão feminina, como da liderança amorosa masculina, né, assim como Cristo amou a igreja, implica um casamento cristão, né, ou marido e mulher cristãos, né? E aí nós temos que nos atentar a isso. Por que a Bíblia é contra, né, esse jugo desigual, né, entre uma pessoa cristã e uma não cristã? E por que nós, né, como pastores, nós desencorajamos veementemente isso? Então, Augusto Nicodemos ele vai trazer, né, esse comentário da seguinte maneira. Uma das razões pelas quais nós desaconselhamos veementemente que uma mulher crente se case com um homem descrente e vice-versa, é exatamente porque ele não terá condições de exercer o papel de santificador para com a esposa, de ser seu líder espiritual. As jovens que estão planejando se casar com um homem que não é crente devem ponderar seriamente esse aspecto. Elas não terão o apoio, a liderança e o estímulo espiritual que somente um marido cristão pode ter. Então, toma muito cuidado com isso, né? Por que a gente desencoraja completamente, né, a questão do jugo desigual? Primeiro, porque é uma questão bíblica. Segundo, porque você não consegue esperar isso. Tudo isso que nós estamos trabalhando do amor do marido para com a esposa, você não consegue esperar isso de uma pessoa não cristã. Porque, como nós vimos lá atrás, nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então, se a pessoa não tem o amor de Cristo na sua vida, ele nunca vai saber como amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque ele não sabe o que é isso, ele não vive isso. Ele não é cristão. Então, antes de mais nada, né, certifique-se que a sua esposa, a sua noiva, o seu noivo, a sua namorada, o seu namorado são cristãos. E tenha isso como uma condição sine qua non, né, para o casamento. Então, só case realmente se converter, se for uma pessoa, se tornar uma pessoa temente a Deus, né, firme nos caminhos do Senhor. Você evita muita dor de cabeça e além de manter a sua vida na centralidade da palavra de Deus. Mas e porque fulano casou com a moça que não era crente, ou a moça casou com um homem que não era crente, e depois ele se converteu e foi bênção. São exceções. Não infrinja a lei de Deus baseado na misericórdia de Deus para com o pecador. Não faça isso. Porque Deus é misericordioso, sim. Mas ele deixa muito claro na sua palavra, né? Ele quer obediência e não sacrifício. Então ele quer que você obedeça a palavra dele, não fique pedindo perdão. O perdão, se for necessário fazer, Deus está ali para perdoar, para te corrigir, para endireitar a sua vida. Mas então, primeiro, né, o que nós temos que zelar na nossa vida é pela obediência e fidelidade à palavra de Deus. Então, não é porque o meu tio, o meu pai casou não era crente quando casou, e minha mãe levou ele para a igreja e ele se tornou uma bênção na vida da família, presbítero e hoje é até pastor. Isso não é modelo, isso não é exemplo, isso não é padrão a ser seguido. O padrão a ser seguido é evite veementemente, lute contra, fuja do jugo desigual. Tá bom? Então, recapitulando, em primeiro lugar, né, que nós vimos aqui, o amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, o amor bíblico do marido implica o pastoreio da esposa. Em terceiro lugar, o amor bíblico do marido exige a proteção da esposa. Efésios 5, 28 a 31. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de um corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, se o homem, ser homem de verdade, significa, portanto, atuar como os pneus dianteiros de um carro familiar.
enfrentando os obstáculos, avistando os perigos, sacrificando-se a si mesmo para preservar a esposa e filhos de situações difíceis, vergonhosas e complicadas. O homem, conforme o caráter de Cristo, portanto, ele cuida da esposa como cuida do próprio corpo. Então, a nossa tendência natural é proteger a nós mesmos. Mas note que em lugar nenhum dos textos bíblicos, né, que falam sobre esse amor, os homens são exortados a amarem a si mesmos. Então é um pacto natural da condição, é um aspecto natural da condição humana, o amar e proteger a si mesmo. Mas o amor bíblico, né, de Cristo para com a igreja é aquele amor que ele busca mais a proteção e o cuidado do outro do que a si mesmo. Então Cristo ele deu sua vida, né, ele sofreu, ele padeceu para morrer em nosso lugar. É um amor que visa, né, e que pensa no outro, né, até mais, ou muito mais do que a si mesmo. Então, nós protegemos o nosso corpo, né? E, portanto, nós devemos, de igual forma, isso o texto traz para nós, proteger a nossa esposa. John Piper vai falar que o marido que lidera como Cristo toma a iniciativa de cuidar para que as necessidades de sua esposa e filhos sejam atendidas. Ele provê a família. Então, o marido tem a responsabilidade principal de colocar o pão na mesa. Mas tudo isso deve ser feito dentro de uma boa administração do lar. E quando, por um acaso, né, o marido perdeu o emprego e o único sustento, o único dinheiro que entra na casa é o da esposa, ele não precisa entrar em desespero, ele não deve olhar para essa situação com desespero, com autopiedade, com incômodo ou comodismo, né? Mas ele deve arregaçar as mangas e, buscando a ajuda de Deus, né, ir atrás de um outro emprego e continuar o seu papel com fidelidade a Deus. Além disso, né, citando Gênesis 22, 24, Paulo lembra que assim como na salvação o cristão é membro do corpo de Cristo, no casamento nos tornamos um só corpo em uma união metafísica. Né? Tá isso nos versículos 31 e 32, né, desse texto que nós lemos. Mas também 1 Pedro 3, 7, ele vai dizer para a gente, deixa eu ler aqui, 1 Pedro 3, 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo considerações para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então nós temos, né, diante disso, que o texto nos ensina que o homem deve viver uma vida comum no lar, tratando a esposa como se fosse um vaso precioso e frágil. Para isso é preciso conhecer bem a esposa, seus pontos vulneráveis, seus medos, suas preocupações. Então, como você vai cuidar da sua esposa se você nem conhece quais são as lutas e as dificuldades dela do dia a dia? Por isso, o homem não pode apenas marcar presença no lar, né? Mas ele deve estar presente de fato. E tratar a esposa com discernimento, que literalmente falando seria o conhecimento, e com dignidade, né? Que literalmente falando, né, é honra. Então, Deus chama os homens para serem fortes, protetores do seu lar. Não no sentido do machão, que às vezes a mídia vai trazer isso pra gente, né? Um homem mulherengo, beberrão, briguento, que defende seus próprios interesses. Mas sim, ele deve ser forte, mas manso. Deve defender os direitos dos outros antes dos seus. E deve ter calos nas mãos, mas não no coração. Então, o homem deve ser de fato presente no seu lar, né? E há muita atenção nisso, né? Maridos. Você não pode ser apenas uma pessoa passageira no seu lar, né? Que entra, come, bebe, satisfaz os seus desejos e vai embora. Mas o seu prazer, a sua alegria, a sua dedicação está fora do lar. Não. Você também não pode ser uma pessoa completamente alienada do que acontece na sua casa. Então converse com a sua esposa, converse com seus filhos, saiba quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os dramas que são vividos ao longo do dia, o que está passando dentro da sua casa, tenha conhecimento disso, seja de fato uma pessoa presente, esteja presente no lar, na vida da sua família, né, da sua esposa, dos seus filhos. Alguns exemplos práticos, né, de como proteger a esposa, então, seriam, primeiro, não demandando mais delas, ou sugando a vida delas, exigindo sacrifícios que nós mesmos não queremos fazer. Então não exige da sua esposa
coisas demais, né? Coisas às vezes que você não quer fazer, você manda sua esposa fazer como se fosse um empregado, um escravo. Não, a ideia não é essa. Então, como você protege a esposa? Então, não demandando mais e mais delas, né? Sugando a vida delas, exigindo sacrifícios que nós mesmos não queremos fazer. Em segundo, não colocando sobre os seus ombros todo o peso do sustento do lar, das decisões difíceis e do discipulado e disciplina dos filhos. Então lembra disso, é seu papel e responsabilidade, né? É conduzir a disciplina espiritual do seu lar, da sua casa, dos seus filhos. Sua esposa talvez tenha um jeito melhor para lidar com os filhos no dia a dia, na vida espiritual, mas não coloca sobre ela, exclusivamente sobre ela, a carga dessa responsabilidade, é sua também. Então você protege a sua esposa dividindo esse fardo, né, da responsabilidade, de compromisso de ensinar os filhos no caminho que devem andar e liderando toda a família nesse processo. Terceiro, preocupando-se com os detalhes do seu bem-estar. Então, zele, cuide, né? Se preocupe com o bem-estar da sua esposa. Veja se ela está bem, se ela está passando bem, se ela está precisando de alguma coisa. Como é que está a vida dela, as frustrações emocional e fisicamente. Então conversa com a sua esposa, né? Tem marido que só reclama da parte física da mulher, então se ela engorda, ele reclama da gordura, e tem que estar magra, tem que estar sarada, tem que estar do jeito certo, mas ele não se preocupa, às vezes, com o emocional, porque às vezes ela está engordando porque ela está numa depressão terrível, e está ali chateada com muita coisa, e o marido não quer saber disso, ele quer saber de um padrão de beleza que ele definiu e que ele quer. Então cuidado com isso, né? Ouça quais são as demandas da sua esposa, cuide do bem-estar dela, né? Se preocupe com essa realidade. Em quarto, assumindo efetivamente a direção do lar. Então, não jogue na responsabilidade da sua esposa a direção do lar, ela é sua. Então, cumpra o seu papel. Então, se você não cumpre o seu papel, você está deixando de cuidar da sua esposa, deixando de amá-la como Cristo ama a igreja. Cumpra o seu papel, exerça a sua responsabilidade. Assim, a instrução do Novo Testamento a respeito do marido alimentar e cuidar a esposa corresponde intimamente à responsabilidade original que Deus deu ao homem no jardim. Alimentar está relacionado à responsabilidade do marido como provedor do lar, e cuidar está relacionado à sua responsabilidade por proteger. Novamente, o reverendo Augusto Nicodemos ele vai sintetizar isso da seguinte maneira: em termos práticos, o amor do marido envolve fortes afetos cordiais por ela, deleite e prazer em sua companhia e amizade, respeito e honra dados a ela, em particular e em público. Inclui habitar com ela de forma constante, calma e confortável, buscar o prazer, contentamento e satisfação dela, prover as suas necessidades, protegê-la das injúrias e abusos, perdoar suas faltas, confortá-la e socorrê-la nas enfermidades, ter sempre a melhor opinião sobre ela e suas atitudes e esforçar-se para promover o seu bem-estar espiritual e material. Para encerrar, e um pouco antes da conclusão, eu quero propor então para você, marido, um teste, para você saber se você tem cumprido de fato o seu papel como protetor da sua esposa dentro de casa. Você saber se está cumprindo isso de fato, você precisa conhecer sua esposa um pouco, né, minimamente falando. E esse teste, então, que eu vou propor para você, você deve fazer. Se você, por acaso, identificar que você não sabe responder a pergunta que eu vou fazer, então você não desanima, né? Mas você identifica que você precisa corrigir alguma coisa no seu comportamento como marido, segundo a vontade de Deus. Agora, se você souber responder, parabéns, você está no caminho certo. Medite novamente nesse texto, né, e busque ainda mais trabalhar isso na vida sua e da sua família. Vamos lá então. Lembrando que essa pergunta não é para ser respondida junto com os filhos, né? Você e sua esposa. Então vamos lá, você perguntando para o marido, então, né? Você deve identificar 3 principais preocupações da sua esposa e apontar 3 dores que ela sente no corpo. Será que você consegue fazer isso? Identificar 3 preocupações que a sua esposa tem e identificar 3 dores que ela sente no corpo. Se você puder fazer isso, então parabéns. Mas se você não puder, que acenda um sinal de alerta. Diante de tudo que nós vimos até agora, tem algo errado no seu relacionamento como marido segundo a vontade de Deus. Você precisa proteger a sua esposa. E você não tem como proteger
de verdade aquilo que você não conhece, ou a quem você não conhece. Em quarto lugar, que é a conclusão, Efésios 5, 32 e 33 vai dizer, né? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A observância dos papéis do lar não visa somente o bem-estar da família ou de seus membros. Sua relevância, acima de tudo, reflete verdades profundas sobre o relacionamento de Cristo e a igreja. Deus criou o homem e a sua mulher para que narrem a magnífica história de Cristo. Cassian e Demos, eles vão dizer, os homens foram criados para refletir o poder, o amor e o autossacrifício do Senhor Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo e a sua noiva. Jeremy Glick, que nós mencionamos a história no começo, foi um herói, um homem de verdade, pois deu a sua vida para proteger muitas outras. Mas os heróis maiores são aqueles homens que entregam a sua vida todos os dias para o bem-estar da sua família. Não somente estão dispostos a morrer por ela, mas também a viver por ela. Deus abençoe a sua vida. Você possa, como marido, né? E hoje nós falamos mais para o marido, você possa viver como Cristo viveu, em submissão a Deus, compromisso com o seu ministério e amor à sua esposa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, que você possa buscar na fidelidade à palavra de Deus, no compromisso com Deus, uma vida íntegra, temente a Deus, de compromisso e comprometimento com princípios e valores do reino na sua vida e na sua família. Vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Pai, te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz, que nos dirige, que nos instrui, que nos exorta, mas também, ó Pai, que nos mostra o caminho a seguir. Te pedimos, ó Pai, ser conosco, para que possamos, ó Pai, viver para a glória do teu santo nome. As esposas como esposas submissas, ó Pai, fiéis à tua palavra, e, ó Deus, dedicadas na sua função e no seu compromisso, ó Deus, com o seu lar e com o seu marido. Os homens, ó Pai, comprometidos, ó Deus, com a liderança, ó Deus, à semelhança de Cristo para com a igreja, ó Deus, amorosa, sacrificial, fiel ao Senhor. Abençoa, ó Pai, cada lar, cada família, ó Deus, que está estudando a tua palavra nesse momento. Que eu possa, ó Pai, edificar a sua morada nesse lar, trabalhar de uma maneira efetiva e eficaz, buscando, ó Deus, no coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus, cada membro dessas famílias, ó Pai, construir um caráter cristão firme, fiel, devoto e dedicado para a glória do teu santo nome. Se conosco, ó Deus, no restante desse dia, a oração fazemos. Em nome e no amor de Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom dia para você e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.